Ou então, vamos serenando, gente, vamos fazer uma oração para a gente entrar nessa sintonia. Então, serenando a nossa alma, para o momento de hoje, do nosso primeiro estudo da AME Pelotas, de 2024. Com muita felicidade, estamos aqui para recomeçar as nossas atividades, para estudarmos, para crescermos, para afinarmos cada vez mais o nosso conhecimento e da importância de nós nessa jornada de evolução aqui na Terra, de aprendizado. Hoje nós vamos ter o prazer de ouvir o nosso querido Durgante, que vai falar de um tema muito importante para todos nós. Então, vamos pedir a Jesus e os seus amigos espirituais que estão nesse momento aqui, que possam nos intuir, e principalmente o Durgante, agora nessa apresentação, para que ela seja serena, tranquila e que possa ser discutida com muita tranquilidade em todo o nosso grupo. Pedir mais, te agradecer, na verdade, querido Jesus, pela oportunidade de estarmos todos aqui. Quando nesse momento muitas pessoas não podem, estão hospitalizadas, internadas, doentes, tanto do aspecto físico, espiritual, moral, e a gente está aqui disposto a começar mais uma jornada. Então, começamos bem felizes a nossa atividade. Então, muito obrigado, Jesus, esteja conosco e abençoe o nosso amigo Durgante na sua apresentação. Muito obrigada, que assim seja. Então, queridos amigos, muito feliz mesmo da gente estar começando essa atividade. A gente, no ano passado, Durgante, para lembrar, a gente queria muito ter discutido esse assunto. No ano anterior, em 2021, a gente teve a grata felicidade de ter o Alessandro Veras, que nos falou da prevenção de suicídio, foi muito bom. E o ano passado eu tentei o Leonardo Machado, né, até por sugestão do Alessandro, e ele estava atendendo junto com o Divaldo Pereira Franco, infelizmente não pôde estar aqui conosco, né? E a gente sentiu que esse assunto ficou pendente, por isso é importante, por isso o convite também. E numa ocasião que a gente estava estudando, inclusive uma reunião que o João estava coordenando também, e a gente discutiu muito, e eu senti o pessoal assim, o João é psicólogo, trabalha muito com essa questão também, e o pessoal muito sedento de ouvir isso. Por isso a importância de te convidar, viu? E lá em setembro, pessoal, eu assisti a aula do Durgante, quando teve que aquele mês de discutir suicídio, e eu tive a grata surpresa de assistir essa aula dele, né, com o pessoal, com a Samira, com o pessoal da Serra. E eu achei bem interessante a abordagem que ele fez, né? Embora o Durgante tenha falado no início que é um tema pesado, claro, é um tema pesado pelo tema em si, né? Mas ele faz uma abordagem geral da prevenção de suicídio e, claro, ele toca no assunto pertinente à área dele, porque ele é geriatra. E lembrando, porque a gente tem algumas outras pessoas que podem estar aqui que não tenham assistido o Durgante, que ele já falou conosco, eu vou lembrar, né, o currículo do Durgante. Então, ele é médico geriatra, professor do curso de pós-graduação em saúde e espiritualidade da Universidade de Caxias do Sul, diretor do Departamento Editorial da Associação Médica Espírita do Brasil, AME Brasil, secretário da Associação Médico Espírita do Rio Grande do Sul, da MERCS, trabalhador da Sociedade Beneficente Espírita Bezerra de Menezes de Porto Alegre, autor e organizador de diversos livros nas áreas de envelhecimento humano, saúde integral e espiritualidade. Então, eu tive a oportunidade no Congresso Espírita do Rio Grande do Sul de encontrar o Durgante lá, e já sabendo dessa necessidade do grupo, eu fiz já o convite prontamente. O Durgante sempre é muito solícito. Então, concordou em conversar conosco sobre o tema. Para quem entrou depois, gente, a gente combinou aqui, né, e o Durgante vai fazer da melhor que ele achar melhor que possa conduzir, ele vai apresentar e depois nós vamos ter um tempo para discutir, tá? E até às 22 horas, né? Então vai ser um tempo de fala e a gente vai discutir. Durgante, fica bem à vontade. Obrigada mais uma vez pela tua gentileza de estar aqui conosco, tá? Muito obrigada. Obrigado, Vera. Eu agradeço as palavras.
Vou dizer primeiramente que nós estávamos conversando aqui nos bastidores. Primeiro, é um tema fora de época. Vocês podem pensar assim, é um tema fora de época. Tá. Segundo, tema pesado. Mas, gente, vocês não têm ideia a importância de falar num tema mesmo fora de época. Parece que as pessoas não querem saber, né, dessas coisas tão duras, tão pesadas, tão árduas, tão tristes nesse período. Mas o suicídio é apenas a ponta final de um problema enorme que existe hoje na sociedade, né? Alguns anos atrás, antes de começarem as campanhas, especialmente do Setembro Amarelo, o suicídio era um enorme tabu. Era um tema que se temia muito de abordar em qualquer lugar, mesmo, até mesmo dentro do movimento espírita. E eu me lembro que a primeira vez que eu fui convidado para falar sobre esse tema, e olha, eu tenho até vergonha de dizer, deve fazer menos de 10 anos, eu geriatra, 30 anos, pouco sabia do suicídio na terceira idade. Achei que não tivesse, que era uma coisa rara. E como me convidaram para falar lá no Ministério Público de Porto Alegre, pela Federação Espírita do Rio Grande do Sul, num seminário que teve sobre isso, vamos voltar para 2000. Olha, gente, isso aí tem, acho que quase 10 anos. E eu fui dar uma revisada, então, nas diversas. Eu fui falar sobre suicídio no envelhecimento, tinha na infância, na adolescência, na vida adulta, e quando tu começa a te aprofundar na tempo, tu te surpreende como é um tema, como é uma situação comum. Numa das leituras que eu fiz, eu me aprofundei, dizia assim, ó, que é rara a pessoa que não tenha convivido com alguém que conviveu com alguém. Pode não ter ocorrido suicídio dentro da tua casa, na tua família nuclear, mas ele houve, esteve presente no teu grupo de amigos, nos teus conhecidos, no meio social, dentro do movimento espírita e mesmo familiares distantes. Então, todos, há mais de 10 anos, antes de começar essa grande explosão das campanhas, já vivenciavam isso. Mas tinham receio e medo de falar, porque há mais de 20 anos, desculpe, eu não me lembrar exatamente da data, mas há mais tempo ainda, uma teoria de um profissional da área, acho que era um psiquiatra da saúde mental, fez uma tese e colocou a tese de que não deveria ser abordado nada tão abertamente sobre a questão do suicídio na população. Não é adequado, dentro do entendimento dessa pessoa, trazer a temática e exemplificar, né, das causas, dos porquês, de como houve suicídio, levaria aquelas pessoas que pensavam, que já tinham ideação, poderia estimular que então ocorresse o ato pensado. Um receio enorme através de uma pesquisa que foi feita. Isso, depois de algum tempo, foi mostrado que era um grande erro. Então, se perdeu muito tempo de esclarecimento sobre as causas, sobre os porquês, e que junto teria que vir, além do esclarecimento, o quê? O suporte. Então, lá nessa pesquisa dessa pessoa, provavelmente ele só focou a questão de trazer as estatísticas de como isso estava acontecendo, as causas, mas não trouxe nenhum suporte para ajudar essas pessoas. Depois veio, né, o CVV, depois vieram essa quantidade de grupos, e um foco muito maior nesta questão. E se viu que a causa, que nem, né, pegar o novelo e puxando, e vamos até o fim, a gente encontra. Então, viu que as causas estão entranhadas dentro da nossa sociedade. E os temas avançaram, as campanhas elas se expandiram muito e foram extremamente importantes, estão sendo até hoje, nessa batalha travada, para diminuir os índices, as taxas de suicídio mundo afora. Então, o tema agora que eu vi que tinha um erro aqui no escrito. Então, o suporte social e espiritual na prevenção do suicídio. Tá? Antes de falar como essa questão social é importante,
pode ser que alguns até desconheçam, mas espiritual é o nosso dia a dia. Ele sabe o quanto é importante a crença para tudo. E para o suicídio também ela ajuda muito. Mas o suporte social também é de uma valia gigantesca. Só trago essas estatísticas aqui que eu vou projetar para vocês, são recentes, tá? Há uma média mundial de suicídios. Em determinados, alguns anos antes de começarem as campanhas, era em torno de 1 milhão de mortes por ano. Era muito alto. Houve uma redução, tá, nos últimos anos e a média está em torno de 700 mil pessoas cometem suicídio. Segundo, né, englobando todas as doenças e as formas de causa de mortes, incluindo acidentes, guerras e tudo mais, é a quarta maior causa. Eu me lembro há muitos anos, deve ser ainda no início dos anos 2000, eu estava no aeroporto, eu vi uma revista que é Newsweek. Hoje ela já não tem mais essa revista, mas ela tinha impressa. E ela estampou ali assim, ó, naquele ano, que deve ter sido 2006, 2007, ou um pouco antes, que os suicídios no mundo tinham matado mais pessoas que todas as guerras e acidentes de trânsito e aéreos daquele ano no mundo. Então, a epidemia de suicídio era muito maior. Com as campanhas houve uma redução. Hoje ela está em quarto lugar, ela já foi a primeira. Mas a faixa etária continua sendo essa, dos 15 aos 29 anos. Esse é o primeiro pico, é o mais alto. Então ele está pegando quem? O adolescente ainda. E está entrando já na vida adulta, das pessoas. E há indícios de que para cada pessoa que morre por suicídio, vejam, é provável que haja mais de 20 outras que estão tentando dar fim à vida, né? E que, dependendo da faixa etária, especialmente idosos, serão mais exitosos, terão mais êxito na tentativa. O jovem, o adolescente, ele procura métodos de cometer o suicídio que dificilmente ele vai morrer. E aí, quem está estudando, as pessoas especializadas nessa área, elas vão entender que nem sempre o jovem está realmente determinado a morrer. Ele utiliza esse recurso para outras motivações. Agora, o idoso, quando o idoso pensa no suicídio, já está tudo organizado, muito bem elaborado, e ele vai encontrar a forma e o método assertivo para o suicídio. Então, aqui nós temos dados de 2022. Eu não consegui atualizar 2023. Não sei se ainda não saiu, ou realmente eu dei essa palestra em setembro. Aí eu peguei ela ontem, anteontem, para dar uma melhoradinha e alguma coisinha aqui outra para atualizar. Então, não, acho que ainda não saíram dados de 2023, mas houve um aumento, tá? Em 2022, cresceu quase 12%. É muito em relação a 2021. E você sabe que em 2021 nós estávamos ainda dentro da pandemia, pegando ainda com as pessoas dentro de casa, e houve uma redução do risco, das taxas de suicídios entre jovens, adolescentes e jovens, em 2020 e 2021. Por quê? Exatamente por causa da mudança do hábito da sociedade após a pandemia, durante a pandemia ainda, que é ficar em casa. A transferência dos encontros, dos passeios, das diversões externas para dentro de casa, através dos recursos da internet, do celular, do computador, das videochamadas e tudo mais. O estudo ficou em casa, o trabalho ficou em casa, e tem um artigo que eu li que dizia que houve uma redução do número de adolescentes que se autoflagelavam escondidamente, fechavam. Antes da pandemia, havia essa autoflagelação com cortes, com ferimentos no grupo social onde eles estavam. Voltavam para casa, né, roupa cobrindo o punho aqui, não se viu, os familiares não viam. E dentro de casa, a família toda reunida, o número maior de pessoas dentro de casa em decorrência da pandemia, foi descoberto mais casos de adolescentes fazendo essa prática.
Agora, então, voltando mais para o ano passado, 2022, houve esse aumento, tá, gente? E aqui nós temos uma opinião do Anuário Brasileiro de Saúde Pública, do Fórum Brasileiro de Segurança, mostrando esses números, né? E colocando aí o número de casos registrados. Em termos proporcionais, o Brasil teve 8 suicídios por 100 mil habitantes em 2022. Isso é 2022. Hoje, no nosso grupo da Mergs, alguém publicou um resultado das taxas de suicídio no Uruguai. E aí, ó, eu tenho aqui na minha frente, a taxa de suicídio no Uruguai é a mais alta da América Latina. Foi a mais alta da América Latina em 2023. E ela dobrou no Uruguai. E aí a gente começa a se perguntar, o que será que foi, né? Será que foi pela liberação da maconha? Será que é realmente uma evasão enorme dos jovens no Uruguai, na Argentina, no Chile, então, nem se fala. Eles abandonaram demais os cultos. Eram países muito religiosos, por serem de origem, né? Espanhola. Só que a maior parte dos credos que se professam nesses países, eles são da religiosidade extrínseca. São aquelas pessoas que nasceram né, em famílias católicas, quase católicas, continuaram crendo em Deus, mas assim, ó, é a crença dos rituais, dos ritos, né? Não é a crença da internalização dos valores. E acabam, né, talvez entrando junto com drogas, outras violências, dependência química, etc., tendo depressão, e não encontram o suporte social, o suporte espiritual adequado para suportar a crise, os problemas, e acabam procurando esse caminho. Por isso que no Uruguai aumentou e também, possivelmente, nos outros países também. Bom, aqui tem uma opinião desse psiquiatra, Humberto Miller, não sei se você conhece, encontrei num artigo publicado em 2022, entre 2022 e 2023, o que ele disse, estudando dados do suicídio no Brasil. Ele disse que acontecem 16 milhões de tentativas ao ano no mundo. E Miller chamou atenção para o aumento dos casos de depressão e de transtorno de déficit de atenção com hiperatividade entre as crianças e adolescentes. E este aumento desta patologia, diagnosticada em crianças e adolescentes, essas duas situações, esses dois transtornos, ou uma doença que é a depressão, outro transtorno, segundo ele, 4% dos adolescentes brasileiros apresentam sinais depressivos. E uma em cada 4 crianças já apresentou indícios da doença. Então, aí, Vera, quem mais que é pediatra além de ti aí na coisa que possa acrescentar algo mais aí? Então, como eu disse, há 10 anos atrás ou mais, eu entrei em contato com essa possibilidade de uma criança, ver nos estudos, nas referências dos colegas, que as crianças também não só se deprimem, como também, dentro do alcance delas, procuram o suicídio. Eu fiquei assim, estarrecido que como é que uma criança pode buscar essa opção. Mas vejam vocês, uma Viu, em Durgante? quatro. Vou até fazer um comentário aqui. Daqui do grupo nós temos a Alessandra, que está aqui hoje, que aparece aqui na frente. Tem a Embaixo. Raquel, tem a Juliana. A Juliana, inclusive, ela é neuropediatra, viu? E quem mais está do grupo de pediatra aí hoje, a Alessandra me ajuda? Está a Raquel, a Juliana, tem eu. Quem mais está aí hoje? Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu já tive, Ah, doutor Durgante, eu, pacientes autistas que a Sônia tentaram está aqui também. suicídio. Eu já tive paciente autista de alto funcionamento, assim, os chamados Asperger antigamente, né? Que tentaram, eu tive um que tinha tentado, quando chegou em mim, tinha tentado 3 vezes suicídio com 6 anos de idade. Porque ele percebia que ele era diferente, que ele não conseguia fazer amigos e não tinha diagnóstico, não tinha tratamento. Bem, bem ruim, assim. Bom, agora, hoje, coincidentemente, eu vi ele estar se formando no ensino médio e Olha ele só. passou para jornalismo em 2 faculdades aqui de Pelotas. E ele passou. Então, mas superou tudo isso, né? Só até ter o diagnóstico e ter o tratamento e a condução correta, né? Ele
ele teve esse histórico aí bem complicado. Eu imagino E assim, aumentou, até a gente até vai discutir depois, mas eu acho que até para a gente aproveitar, Durgante, que tu lançasse, isso aí, claro, a Juliana que mais tem experiência, mas eu tenho visto um aumento crescente, que confirma com os dados que a gente encontra de TDAH e de criança depressiva mesmo. A gente vê bem isso mesmo no dia a dia, né, Juliana? aqui esse é um outro É, dado, ó, que mostra que em 2021 foram 200 casos na infância, né, de casos no Brasil. O maior número registrado pelo Ministério da Saúde por ano desde 1996, no meio da pandemia. 5 deles entre menores de 9 anos. Olha. Esse é o exemplo do que tu falaste. A pesquisa Violência Autoprovocada na Infância e na Adolescência da Fundação Oswaldo Cruz mostra que entre 2006 e 2017 foram identificados 50 óbitos de crianças brasileiras decorrentes dessa causa, por suicídio. Se contados os casos de suicídio infantil registrados nos últimos 25 anos, olha só, 3.000 crianças. É incrível, né? Existe uma tendência de aumento do comportamento suicida e da automutilação, que, embora correlato, não necessariamente está ligado ao comportamento suicida, afirma essa coordenadora, não sei se vocês conhecem. Então, mostrar, antes de entrar na parte mais me compete, que é falar um pouco do envelhecimento, que nas diferentes faixas etárias existem casos. A segunda faixa etária mais frequente é acima dos 70 anos. A mais comum nós vimos entre os 15 e os 29. É, isso são dados do Brasil, mas a gente com certeza deve se espantar e encontrar coisas assim em muitos lugares do mundo. Não pensa que o suicídio é um ato característico de países subdesenvolvidos ou países pobres. Eu não tenho certeza do que eu vou dizer, mas eu acho que é o contrário. Eu acho que nós vamos ver altíssimos índices de suicídios na Coreia, que foi por muitos anos o país que teve o maior número de suicídios depois que as campanhas feitas lá com grande intensidade, já não é mais o país. Continua o Japão, com alto índice, e nós vamos encontrar os países nórdicos europeus. Como um ato, como uma coisa assim, natural. Por quê? Porque aí vamos ver as várias causas, as várias razões. Uma delas talvez seja isso. Uma vida muito materialista, né? Uma crença de que não há nada além, né? Daqui é só essa vida e continuar sofrendo, continuar com seus problemas pessoais e familiares, por que continuar aqui? Mas é assim. Então, o segundo pico de incidência mais frequente é a faixa etária. O senhor aqui, o professor Alten, que acabou de fazer 70 anos, então, nós vamos ver o que será, né, que nós temos esses picos. Vamos ver Quer algumas comer feijão causas amanhã? agora na sequência. Deixa descongelando. Alguém está falando? Não? Posso continuar? Tá. gente, Eu, alguém cole... está falando aí, só fecha o eu microfone. coletei aqui, ó, e coloquei nesse slide alguns dos registros. Como eu fiz essa palestra, programei ela para metade do ano passado, então eu peguei algumas informações, que saíram até a metade do ano passado. Informações que nos preocupam. Num dos livros nossos que nós organizamos pela Federação Espírita do Rio Grande do Sul, que foi o organizador, Fé na Vida. Então, ali nós dividimos casos, convidamos colegas para falar sobre, né, o suicídio na infância, na adolescência, na vida adulta, entre profissionais da saúde. A gente ficou apavorado. São, acho que a segunda, né, categoria que mais comete suicídio são os médicos. E dentro dos médicos, vocês sabem os que mais cometem suicídio? Qual é a especialidade? O que vocês acham? Quem é que Anestesista, anestesista? Quem mais? intensivista, Anestesista em, pediátrico, anestesista em primeiro intensivista lugar. pediátrico, que não Né? suporta a voz. Não, estou Anestesista Psiquiatra. assustando. e, por incrível que Eu acho que é pareça, Psiquiatra. anestesista. Psiquiatra, psiquiatra. não? Psiquiatra, é. Eu acho que é. Daí, mesmo que foi o Paulo Rogério, foi nosso presidente aqui que fez isso. Daí ele me disse que a jornada dura, árdua, né, hoje, mais moderna, do psiquiatra que trabalha em vários lugares, que faz aquele tipo de medicina e só vê a situação, aquelas situações do dia todo. Problemas, né, afetivos, transtornos de toda a ordem mental.
E se ele não tem uma estrutura adequada, meu Deus. Então, aqui em 2022, e o que assusta também é a quantidade de suicídio entre estudantes de medicina, gente. Meu Deus, aos 36 anos que eu me formei, nunca tinha ouvido falar nenhum caso. Eu, não, quer dizer, eu tive um colega, que não chegou a ser colega, ele passou, eu sou de Santa Maria, ele passou no primeiro vestibular do FSC, imagina, era visto como um gênio, quem passa, sabe, no primeiro ano, na UFSM, medicina era muito inteligente, então o guri passou no primeiro ano, e olha o que aconteceu com ele começou a fazer a faculdade, ele fez a faculdade e tudo, tá, se formou, e ele foi servir o primeiro ano de formado, ele foi servir no exército lá em Santa Maria. E ele atendeu um paciente comum e prescreveu um anti-inflamatório. Todos nós sabemos que um único anti-inflamatório pode ser devastador na saúde de uma pessoa. Ele pode causar dano, ele pode levar a insuficiência renal, ele pode levar a sangramento digestivo. E aquele paciente que tomou teve uma hemorragia digestiva e morreu. E ele se sentiu tão culpado que ele se matou recém-formado, tendo tudo uma vida pela frente. E aqui a gente está vendo registros de 6.000 suicídios em adolescentes, tá, em 5 anos, nós já vimos, pela Associação de Medicina de São Paulo, em 2022, ele fez um trabalho, 6.000 suicídios entre adolescentes. Durgante, eu lembro desse caso aí, e só te dizendo, a gente aqui na faculdade tem visto casos bem recorrentes, Os também de alunos, estudantes, viu? os alunos, Bastante. Teve um recente agora, né? Pouco tempo. É? semana passada teve, Semana passada tivemos mais um. é. E um excelente Depressão de aluno, né, adolescente. Verinha? Não Excelente. dá. Meu amigo, meu Deus do É. céu. Cara, gente finíssima. Foi Agora, muito doutor triste. Durgante, o senhor falou isso, exatamente isso aconteceu comigo, exatamente isso. Quando eu me formei, meu primeiro plantão, eu atendi um paciente aqui no interior que tava com alguma coisa que eu dei um anti-inflamatório. E eu não sabia que ele era alcoolista. Na outra semana que eu voltei para o plantão, me comentaram que ele tinha morrido de Nossa. hemorragia digestiva. E que ele, aí me disseram assim, não, mas ele era alcoolista, tal, tal, tal. E não deram muita importância. E eu já na hora, eu dei um anti-inflamatório. Eu cheguei em casa, eu chorei tanto, tanto, tanto por esse paciente. E o meu pai tentava me acalmar. E eu, pai, eu dei um anti-inflamatório, ele deve ter sangrado por culpa minha. Como é que eu fiz isso? Mas eu não sabia que ele era alcoolista. Mas eu chorei tanto, nunca me esqueci desse paciente. Mas tá, não me passou na cabeça por nenhum momento É, de mas eu digo assim, ó, nós, graças a Deus, né? Eu também, eu tenho cometido muitos casos, pelo menos não tem chegado a mim as Exato, complicações. Eu estou em exato. 25 anos em emergência. Mas ali, olha, a depressão, ansiedade e esgotamento afetam cada vez mais estudantes e suicídio é uma das principais causas de morte em jovens, pesquisado ano passado pela URGS, aqui na nossa universidade. É muito alto, gente. Diante a gente vai avaliar e entender por quê, né? Há muitas causas, não há dúvida. Mas certamente é a formação da tua psique, tua estrutura psíquica, todos os teus recursos de resiliência psicológica que tu possa ter são fatores protetores. É capaz de desenvolver, nós vamos ver mais adiante o que é resiliência psicológica, o que que nos faz tornar muito mais fortes diante das adversidades e não buscarmos esse caminho por não termos capacidade de enfrentar o que vem. Aqui alguns fatores de risco colocados mais nas pessoas mais jovens. Então, os transtornos detectados em suicidas, dados foram extraídos de uma pesquisa com mais de 15.000 pacientes em 2020 e sempre ainda é a depressão e os transtornos do abuso de substâncias. No idoso não é transtorno de abuso de substâncias, apesar deles ingerirem uma alta quantidade de psicotrópicos, mas é no jovem, adolescente, que entra o álcool, o principal e outras drogas ilícitas. E a depressão em primeiro lugar. Depois vem outros transtornos graves, como esquizofrenia, os transtornos de personalidade, que estão cada vez mais frequentes, e, né, crises de ansiedade, uma coisa que leva o paciente a outros. E aqui o dilema da idade, né, principalmente os colégios, né, o bullying, né, e o que hoje chega através da rede social. Aqui eu só repito que o consumo de álcool e substâncias psicoativas durante a infância e adolescência possui relação direta com casos de suicídio entre jovens. Então, aí está uma causa.
Por que que o jovem, o adolescente cedo tem isso? Vamos avaliar a estrutura familiar. Tudo começa ali. A origem de todos os problemas, na maciça maioria das pessoas, os transtornos envolvidos adiante, especialmente os transtornos de personalidade e outros de outros eixos, do eixo um da classificação da CI, das doenças, da classificação americana das doenças psiquiátricas, no eixo um tu vai entrar, sem dúvida, a depressão, mas os transtornos de personalidade são muito comuns. E aí, segundo esse pesquisador, que é um psiquiatra da Associação Brasileira de Psiquiatria, o abuso de álcool e outras drogas funciona atuando no ponto desencadeador do suicídio, que é a doença mental. Assim é a droga, né? A tua predisposição, a tua suscetibilidade orgânica e mesmo psíquica diante da droga e do álcool, ela poderá, então, naquele momento, ser o gatilho disparado, né? Para que tu entre em depressão, que tu desenvolva outros transtornos afetivos, que tu, né, pare de tomar os teus medicamentos, que tu estabiliza o teu humor do transtorno, né, bipolar, e isso acaba, né, perdendo o controle, a droga, o medicamento que ajudaria a te manter mais estável, tu deixa de tomar isso nos portadores de transtorno, é, especialmente afetivo, bipolar, é muito comum. O abandono da medicação e a recaída, geralmente com depressão, ou mesmo no quadro de hipermania, de mania, perdão, tem hipomania e mania. Na mania em que há um excesso vamos dizer assim, de euforia, de capacidade de se achar um herói, se achar imbatível e cometer excessos e acabar, né, no suicídio. Então, agora nós vamos falar um pouquinho dos fatores de risco das pessoas mais idosas, que são diferentes. Durgante, só fazer um É, detalhezinho bem rapidinho para eu não me esquecer depois. pode, à vontade. Essa questão dos adolescentes também e dos jovens, essa coisa do mundo irreal que é o virtual. Então, está tudo muito bem, ainda usam drogas em excesso, então ficam numa situação irreal, e isso também facilita muito. E me veio agora aqui aquele caso dos adolescentes que mataram várias pessoas na escola. Tinham jovens também. Então, quer dizer, eles mataram e outros cometeram suicídio também. Então, quer dizer, todo um transtorno em que também a questão virtual, a mídia tem uma interferência importante, né? Porque há um gap tão grande, Vera, entre o que chega até ti através especialmente das redes sociais, aquele mundo que não é, como disseste, não é um mundo real, é um mundo maquiado, é um mundo em que é mostrado, na imensa maioria das vezes, sucesso, pessoas são mais bem-sucedidas, elas, hoje, com a apologia excessiva do culto ao corpo, se tu entrar no Instagram da vida, tu vê homens e mulheres fazendo uma série de exercícios, estão com aquele corpo maravilhoso, passam boa parte do tempo numa academia, daí tu vai olhar a história deles, são pessoas que provavelmente vivem ou têm situação financeira adequadamente satisfatória, que eles não precisam trabalhar, e aí tu olha para a tua vida e tu vê que tu tem que malhar, tu tem que trabalhar, tem que ter um tempo pequeno para malhar, para tu chegar naquele corpo, ficar difícil para tu alcançar as coisas que aquela pessoa tem, são difíceis, tu olha para a tua vida e tu entra, então, num vazio imenso de frustração pela tua vida não ser nem sombra, nem perto daquela criada né, para aquelas mídias, especialmente para aquelas redes sociais em que tu, adolescente, frequenta. E aí, se a tua estrutura emocional, a tua base emocional da tua primeira infância não foi adequada, tá latente ali tua frustração, a ausência desse pai, as brigas, né, a violência, o abuso, enfim, os conflitos que existem dentro de um lar em que não geram a este filho, esta filha, aquela base de estrutura dos valores morais mais elevados, a prática da empatia, né? Então, tu acaba formando a tua personalidade, estruturando a tua personalidade com outros valores. E aí é fácil tu realmente procurar droga, procurar o álcool. A Dona Marlene sempre dizia a sexolatria,
que é o que acaba também levando muitas vezes esses desvios. Mas no idoso é diferente, gente. Os mais conhecidos descritos pelos estudos analisados foram o que que faz uma pessoa com 60 anos ou mais de 70 anos, é mais comum, 80, 85, a procurar o suicídio como caminho definitivo. São os rompimentos emocionais. Falar em suicídio do idoso é falar da questão hoje, no Brasil, em muitos lugares do mundo também, de como estamos lidando com a longevidade. Será que a longevidade é só bônus? Será que é só bom nós vivermos mais, chegarmos aos 80 anos, tendo uma perspectiva de ainda chegar aos 90, chegar aos 60, uma média de mais 25 a 28 anos pela frente? Ah, parece tudo maravilha. Mas e como é que a sociedade, como é que tua vida está se estruturando com o passar dos anos? Tu está envelhecendo bem, bem de saúde física e mental, tu mantém o teu círculo de amizades, a tua família te respeita, tu te sente valorizado por ela ou tu está vivendo só? Já te abandonaram? Ou as contendas, as brigas, as discórdias familiares te afastaram do convívio dos teus netos? Como é que está a tua vida? Então, nós vamos envelhecendo, e especificamente quando ocorrem rompimentos emocionais nas famílias. Aí eu cito para vocês montes de exemplos de filhos afastados dos seus pais, por conflitos dos pais com a nora, com o genro, cunhados que se desentendem, afastam-se, a família se desfaz. Filhos que, ao longo da vida, que inicialmente, provavelmente, lá no primeiro lar, no núcleo familiar, não houve uma estrutura de amor e de acolhida adequada, os laços afetivos não foram fortes, no decorrer dos anos que vão se passando, vão constituindo suas famílias, vão se afastando desses pais, os laços vão ficando mais frágeis, e tu te afasta desse pai, dessa mãe, desse avô, dessa avó, e se veem de vez em quando, se falam lá de quando em vez, e muitas vezes nem se falam mais, não se entendem mais. Tá? Então, há esses rompimentos e surge a solidão. Os idosos vão sentindo falta daquela convivência, ela não está acontecendo. E aí entram as dificuldades de comunicação do cotidiano, aquelas perdas reais da própria idade ou imaginárias, os transtornos depressivos que muitos idosos já trazem, se agravam, as enfermidades crônicas comuns da velhice, né? A falta de perspectiva do futuro, alguns idosos, né, que acabam tendo que trabalhar ainda por mais tempo para dar o sustento e o suporte para aquela família ou complementar as rendas, ou acabam perdendo o emprego ou pelas limitações físicas ou mentais, não podem mais continuar. Então, principalmente é isso. É isso que é ideal, é que a velhice fosse acompanhada de perto sempre pelos filhos e descendentes, vivenciada dentro do possível, sendo compartilhada pelos familiares e amigos. Mas muitas das velhices ou do envelhecimento no Brasil não surge assim. Lá em 2017, já falei inúmeras vezes nas palestras que dei sobre esse estudo, é hoje talvez o estudo mais robusto, junto com, vou falar também, as Blue Zones, as 5 zonas azuis, mas esse estudo de Harvard, que em 2017 veio então para a publicação, ele tem uma robustez gigantesca. Foram ali falaram mais de 700, achei que eu já vi que eram 900, mas tudo bem, entre 700 e 900, mas acho que deve ser mesmo, 700 homens, por 80 anos, tem gente viva ainda. Isso começou lá em 1937, 38, aonde, gente? Nas imediações, em Boston, nas imediações da Universidade de Harvard, nos subúrbios de Boston, onde viviam as famílias ligadas, naquela época, muito à siderurgia, metalurgia, aquele tipo de trabalho que tinha das indústrias. Eram só homens. Os homens iam trabalhar. E tem gente que desde os 17 anos já começou a ser estudada. E eles conseguiram acompanhar essas pessoas com gente com 95, 97 ainda está vivo. Acompanhando anualmente ao longo da vida dessas pessoas que foram, obviamente, envelhecendo, constituindo família,
lidando com as dificuldades inerentes de uma existência, com as doenças, com os conflitos, e eles foram acompanhando do ponto de vista médico, clínico, fazendo exames periódicos, entrevistas, e eles foram coletando dados dessas pessoas, das suas impressões. E eles todos respondiam uma pergunta parecida com essa que de cima: o que te faz saudável? Eles enumeravam as coisas ao longo dos anos vividos, o que eram preponderantes, o que eram importantes, o que eram fundamentais para a sua vida. E ao final eles tiveram conclusões assim fenomenais que até hoje nós podemos aplicar. Então aqui o estudo do Harvard, chamado Harvard Study of Adult Development. Então ele é esse estudo que, como disse assim, foram quase 80 anos, né? E o que eles provaram fortemente para aquelas pessoas que eram mais saudáveis, que tinham uma vida mais satisfatória, tanto concretamente, né, através das suas conquistas materiais, da própria saúde, mas também do bem-estar existencial que elas demonstravam. Que esse embracing community, ou seja, como a comunidade daquela região ali da periferia de Boston, como é que eles conseguiram ter um envolvimento social muito bom com os amigos. Eles desenvolveram uma coisa chamada aptidão social. E isso foi determinante, os ajudou a viver mais, se sentirem mais felizes. Então, eles se envolvendo com a comunidade, se ajudando uns aos outros, mesmo que muitos deles não eram a família, não eram os irmãos, os tios, os pais, eram aquela família menor, nuclear, mas os amigos em volta. Então, três coisas aqui foram resultados importantíssimos que eles coletaram desses 80 anos de estudos como relevantes para a boa saúde. Primeiro, o autocuidado. Tá? Os cuidados que eles tinham com o seu corpo era muito importante, mas, como diz aqui, a tendência a eles terem um relacionamento, esses relacionamentos que eles tinham com os outros, os grupos, as congregações, religiosas ou não, esportivas, etc., eu começaram a observar como é importante se cuidar, para ter também boa saúde, para conquistar o que eles estavam esperando ter, que tivessem mais tempo de vida para alcançar as coisas. Ali, as boas relações conjugais são importantes, claro que ter dinheiro é importante, né? Manter as pessoas felizes, mas o estudo revelou que as boas relações conjugais dessas famílias são essenciais para esse desenvolvimento, saúde, para o bem-estar, alcançar esse bem-estar existencial. E a importância do suporte social. Então, pesquisadores também encontraram que aqueles que tinham um forte suporte social experimentaram menos deterioração mental, tiveram menos danos para a sua saúde. Então, esses três pilares são essenciais para falar do quanto a socialização é uma ferramenta terapêutica e é uma forma de prevenção. E aqui vocês veem, ó, aquele menino com 19 anos, começou a ser estudado e continuou sendo estudado até os 87 anos. O que descobrimos, segundo Robert Waldinger, que é o que continuou os estudos até hoje, é que ele é psiquiatra, que os casos das pessoas mais satisfeitas em seus relacionamentos, mais conectado ao outro, seu corpo e cérebro permaneciam saudáveis por mais tempo. Então a gente vive procurando, correndo atrás das fórmulas que poderão determinar em nós mais qualidade de vida, mais satisfação com ela e uma longevidade digna, né? Que vale a pena a gente estar vivendo mais tempo, que ainda se tenha objetivos e projetos e ainda palpavelmente se conquiste alguma coisa. Isso é o que interessa. Então, a convivência social nos grupos é essencial. Então, mais uma vez eu trago isso para vocês. O envelhecimento humano e o suicídio. Estudiosos do assunto têm revelado que a tentativa de suicídio em idosos tende a ser mais eficaz, como eu disse para vocês, mais assertiva do que em adultos e adolescentes, né? Então, o que pode estar associado a uma menor probabilidade de socorro. Quando o adolescente vai lá e corta os pulsos, ou quando ele toma um medicamento supostamente queria causar o óbito dele, que é claro que não, vai lá e toma uns comprimidos a mais de um sedativo, né? Grande parte das vezes, né? Ele está ali querendo que a sociedade
olhe, veja, né, que ele está tendo problemas, que a família observe, que alguma coisa, e ele quer chamar atenção. Agora, o idoso não faz isso. O isolamento, diante do isolamento social, a verbalização do desejo de morte. Vejam, como eu disse para vocês, a sociedade mudou, moderna. Os filhos estão envelhecendo também com os pais estão lá com quase 90 anos, 80 e tantos, os filhos já estão chegando na terceira idade, já têm suas famílias, já têm seus descendentes, já têm seus problemas relacionados à sua idade, já têm as suas doenças, as suas limitações, ainda estão com pais ou avós ainda. Então, o que que acaba acontecendo inevitavelmente nas grandes cidades? Vocês moram em uma grande cidade também. É, não estão se vendo toda hora, não estão se visitando com aquela frequência. Muitas vezes estão ficando mais isolados, os mais idosos. Então, já não há como perceber naquele pai que já não tem mais como verbalizar o seu desejo de morte, porque ele já não tem mais ninguém para falar. Muitas vezes ele doa bens, ele faz alguns atos que, se nós observarmos, ele está preparando realmente o suicídio. Ele vai acumular, já está tomando muito medicamento, ele começa a faltar com os cuidados de si próprio, desinteresse em se alimentar, né? O bem-estar da vida dele está tão diminuído que ele não tem vontade mais nem de, a mulher especialmente, se cuidar. E muitas vezes ele interna, ele já começa a planejar a questão do seguro, funerária ou da cremação. Ele está decidido. E tem uma dessas pessoas que estudam, essa geriatra, essa gerontóloga, ela diz que às vezes o idoso que convive eu estou dizendo isso para vocês que é um drama que a gente vivencia, mas não estou aqui julgando, tá? Fazendo o que a gente costuma dizer, juízo de valores. Por que será que aquele filho não está conseguindo ver o pai? Por que que a filha não está conseguindo e os outros visitar mais seguido, ou pegar o telefone e fazer uma ligação, né, de vídeo. Por quê? Por que que estão afastados? Por que que estão brigados? Tem inúmeras razões. Mas estas circunstâncias da vida moderna fazem com que se perceba menos a presença. E os idosos, em determinadas situações, eles não exigem mais ou pedem com tanto fervor que sejam vistos ou visitados para que não percam, às vezes, nem aquele pouquinho de tempo que a família tem dado a ele. Isso eu vi relato dessa gerontóloga, eu achei interessante e já vi isso no consultório. De dizer, não, eu não quero passar problemas, eu não quero incomodar, o meu filho trabalha muito, tem a família dele, tem os filhos dele, mas esse filho já está distante desse pai, esses laços, né, de amor e carinho já se tornaram frágeis há muito tempo. E às vezes o idoso não traz problemas, não coloca nenhum problema para o filho, para a filha, para que também não incomode e de repente não perca nem aquele eventual visita uma vez por mês. É uma triste realidade que quando acontece, gente. Então, aqui, ó, a revista Lancet, lançou ano passado, em julho, ela trouxe esse artigo sobre a solidão, né, e os danos, né, e os eventos na saúde. Conexões sociais empobrecidas são associadas a um risco aumentado de doenças cardiovasculares, de hipertensão, diabetes, infecções, declínio cognitivo, depressão e ansiedade. Então, vejam, o isolamento por si só, ele leva não só as questões psíquicas, da redução do ânimo, da vontade, da anedonia, da falta de prazer, não só isso, mas ele traz agravamento das doenças orgânicas por efeitos da própria depressão e da ansiedade sobre o sistema cardiovascular, da questão do desinteresse muito grande, deixam de ir a médico, às vezes não renovam sua receita, dependendo da limitação de cada idoso, decorrência da doença, que leva, por exemplo, a dificuldade de locomoção ou audição, ele não é capaz, ou já está até com comprometimento cognitivo, então ele não renova a receita, ele deixa de usar o medicamento, né? Agrava aquilo que já existe. Então, são realidades duras para que a gente entenda que combater isso é, no caso dos idosos, a coisa mais importante a ser feita. Evitar
que ele vivencia a solidão, que ele começa a entrar num estado de vazio existencial em que nem ele não encontra nada na vida dele, passada, atual, que preenche esse vazio, que ressignifique sua vida para que ele não cometa suicídio. E aí nós vamos ver que, na imensa maioria das vezes, gente, é a falta de companhia, de presença, de se sentir importante, se sentir valorizado, necessário dentro de um contexto familiar. Então, quando a gente fala das causas, nós vamos reforçar isso através de outras pesquisas e outros estudos mundo afora que mostraram como é importante a adoção de determinados atos, atitudes para prevenir isso. Então, vocês já viram muito falar, dito, nessas famosas zonas azuis do planeta, que eles comentam, até tem uma frase aqui que diz assim: aonde a morte demora mais a chegar. É nesses lugares em que existe o percentual maior, na proporção com a população, de centenários. Lá em 2004, esses pesquisadores, Gianni Pes, um italiano, e o Michel Poulain, um belga, eles detectaram, por estudos demográficos que fizeram, algumas áreas do mundo. Eles mapearam esses lugares em que a alimentação e os hábitos da população dessas 5 regiões do planeta, havia ali uma alta concentração de idosos, não só velhos, jogados todos num asilo. Isso não é longevidade, tá? Tem muito velho e tudo com demência, cheio de doenças, jogado no asilo. Não, eles viram nesses locais pessoas idosas com bastante funcionalidade. Então, eles mapearam lá em Nuoro, fica na ilha da Sardenha, na Itália, Okinawa, no Japão, em Nicoya, na América Central, né, que é dentro da Costa Rica, Loma Linda, que é um bairro da região, assim, um distrito de Los Angeles, e Icária, ou Icaria, que fica uma ilha na Grécia. Aí as chances de homens e mulheres atingidos 100 anos são bem maiores do que em grandes centros urbanos. Mas o que que tem essa região de mais, hein? Esse cara, Daniel Bittner, esse era um jornalista, ainda é, que em 2020 entrou em contato com essas áreas em que foram delimitadas por aqueles outros caras lá, e ele foi visitar, ele foi estudar essas 5 regiões a fundo. Ele lançou um livro famoso, que tornou um best-seller. Em 2000, ele era um jornalista e fotógrafo, acho que um jornalista da National Geographic, e ele descobriu que existiam características nessas regiões que faziam as pessoas viver mais, melhor, e não tinha suicídio, ninguém se matava nessas regiões. Então, ele chamou de zonas azuis, ele deu esse nome, que seriam essas regiões, tá? Então, Dan descobriu que a proporção de centenários nessas zonas azuis era maior do que em qualquer outro lugar do mundo. Embora cada uma dessas regiões tinha populações distintas. Uma era pela religiosidade muito profunda, Loma Linda era uma região de evangélicos, fortemente, muito crentes, extremamente ligados e conectados ao seu credo. Lá na Costa Rica estava muito relacionada àquela região de colonização indígena. Os italianos, né, na ilha lá, os japoneses na outra ilha, na Grécia. Então, tinham características muito próprias da cultura. Então, essas Blue Zones tornou famosa, e aí eles fizeram um artigo grande falando sobre os 5 segredos, ou os segredos dessas 5 zonas azuis. O que que eles viram que tinha em comum e era forte, era determinante para a longevidade, qualidade de vida, o bem-estar existencial dessas pessoas. Primeiro, gente, isso se destacou como aptidão social. Aquele estudo de Harvard, de 2017, não havia, não houve contato com isso aqui. Eles não fizeram, como é que se diz, espionagem. Cada estudo foi feito separadamente, mas eles chegaram às mesmas conclusões, que é a aptidão social, a capacidade de fazer amizades, a capacidade de se viver em comunidade, se adaptar à comunidade. Então, esses vínculos afetivos fortes com os amigos, com os familiares, propósitos de vida, eles tinham, independente da idade. Nós vamos ver depois, quem viu, vou dizer para vocês, um documentário da Netflix, vai lá e fala
depois de muitos anos, ele voltou a esses lugares e ele reforçou que eles, uma velhinha lá, que o propósito dela era fazer um origami, fazer alguma coisa, pronto, receber os familiares uma vez por semana para orar, e esse era o propósito dela. Ela estava bem com aquilo, tinha aquilo. Então, pertencer àquela região. Tinham fé, todos tinham um tipo de, independente do credo, todos tinham crença, uma forte, fé forte. Tinham princípios morais e espirituais, e além disso, se alimentavam bem, faziam exercícios físicos, se cuidavam. Então, tinha o fator físico, o fator emocional e o fator social. E o fator espiritual, o que, que é isso, senão o que hoje nós falamos de saúde integral? É isso. Passados 2000, 2021, 2020, entre 2021 e 2022, o Dan Biltzner voltou a essas 5 regiões. E agora, na era dos documentários, dos streamings, a Netflix, né, patrocinou tudo e ele fez um documentário excelente, Live to 100, tá? É Segredo de Blues Zones. Assistam. Tem um nome, o nome em português é. Putz, tem que me lembrar o nome em português. É isso, viver até 100 anos ou mais. Vale a pena assistir. Então, ele foi em todos esses lugares, entrevistou as pessoas de novo. O que, que ele descobriu? O que, que vale? O que, que pesa, gente? Manter-se em movimento. Encontre formas de se movimentar naturalmente. Isso aí ele tirou lá da Itália, porque os velhinhos moradores da Sardenha, todos caminhavam das suas casas que ficavam embaixo, e a Sardenha tem muita montanha, eles subiam todos para ir na igreja. Todo santo dia ou várias vezes na semana, eles faziam essas caminhadas. A atividade física era muito boa. Encontre o seu propósito e persiga-o com paixão. Isso ele viu muito lá no Japão. O Japão tem um nome que agora eu esqueci, que é um nome em japonês, que significa isso, propósito de vida. E cagai, ficou meio feio a palavra do fim. Mas é parecido com isso. Eu só não me lembro, tenho que pegar ali. Que significa para eles ter propósito. E o propósito pode ser dessa senhora velhinha, de quase 100 anos, ou mais de 100 anos, que é a matriarca, que a família se reúne em volta, em um determinado dia, e vai lá, conversa, fazem chá, fazem roupas, alguma coisa relacionada ao artesanato. Isso é o propósito. Vá devagar, trabalhe menos, descanse e tire férias. Claro que são locais pequenos. Nenhum desses é grande, gente. Nenhum é super populoso. Não é Porto Alegre, não é Pelotas. São grandes cidades. Mas está cheio de pequenas cidades no nosso Brasil, que é uma tragédia, que é um atraso, que é uma pobreza, que morrem cedo. Então, não é nem só isso, é a cultura, é como eles constroem e mantêm esse lugar. Pare de comer. Isso eu vi. Foi uma delas lá, acho que foi na Grécia. Pare de comer quando estiver 80% satisfeito. Não, no Japão. No Japão, lá na ilha de Okinawa. Eles fazem isso. Vão comer. Não sei como é que eles conseguem calcular exatamente 80%, mas eles sabem que tem que sair da mesa com fome. Então, eles já sabem que tem que comer menos, criam esse hábito, esta rotina, e eles saem da mesa e se satisfazem, mas sabem que tem que comer um pouco menos do que aquilo que eles colocaram no prato, por exemplo. Consuma mais vegetais e ingira menos carne e produtos. Tudo para a saúde física. Beba vinho tinto frequentemente, moderadamente. Crie laços afetivos fortemente, relações saudáveis. Numa dessas regiões, que eu acho que é na Grécia, eles mostraram, eles criaram naquela comunidade ali, uma coisa muito, muito interessante. A mãe, vamos dizer para vocês, a mãe estava viva, tinha 100 anos, ou até era casada ainda, tinha o marido, tá? Estavam juntos. Ela tinha a sua casa, gente. Ela não ia para casa de filho nenhum ser cuidado ou ser institucionalizada. Ela mantinha ali tudo que ela tinha, e todos os filhos e parentes tinham casas próximas. E eles davam aquela assistência, o cuidado e o olhar para esta família, especialmente para essa mãe, esta avó, mas não a levavam para suas casas. Não tinha instituição asilar, não tinham casos de demência, não tinha casos de suicídio.
né? E o alimente sua alma, desenvolva atividades espirituais, quase todas as 5 regiões, com credos distintos, mas tinham uma forte espiritualidade. Ame a sua tribo, torne a sua família uma grande prioridade. São ensinamentos para o quê? Para que haja um suporte social, espiritual, para te dar sentido e significados na vida. Quando isso falta para qualquer idade, tá? A desorganização da tua vida, teus desequilíbrios emocionais se sobrepõem, as tuas tendências depressivas, né? Se sobrepõem. E dependendo de como a coisa vai acontecendo, sem que outros observem, sem que haja uma intervenção, poderá terminar no suicídio. E essa segunda Mas parte que deixa vou eu só falar. fazer uma observação, me desculpa, Durgante. Achei muito legal que tu colocasse ali para não perder a oportunidade, e eu vi que a Juliana estava até memorizando ali. Eu acho muito legal isso aí, e me chama muito a atenção, porque eu tenho mãe idosa e doente. Mas eu acho, claro que eu acho legal essa questão do movimento, vá devagar, a questão da alimentação, mas sabe o que eu achei interessante isso? Vivenciando com a minha mãe, que está passando por um período de doença já há um bom tempo. Propósito na vida. É? Eu acho, sim, fundamental isso aí. Né? Porque eu acho que se ele se perde nesse propósito, eles não Não, querem não tem mais voltar. remédio, Vera. Não vai ter A minha, remédio, não É, vai ter a minha tratamento avó, doutor psiquiátrico, Durgante, ela terapia. viveu até 101 anos, a minha avó. Ela faleceu agora em 2021. E eu Tá? estava comentando aqui com meu esposo, ela tinha tudo isso aí. Ela nunca saiu da casa dela e nós tínhamos cuidadoras e íamos lá e fizemos Natal lá, fizemos festa de Ano Novo e ela lá. Carregávamos ela sempre para as coisas de família. Ela estava sempre com a gente almoçava lá e às vezes ela não nos conhecia, daqui a pouco começava a conhecer. E tinha o piano dela, ela tocou. Eu tenho um vídeo dela tocando com 99 anos o piano dela. Ela fez Pô, yoga até 92 anos, quando ela teve um infarto bem importante, aí ela deu uma parada, mas ela fazia yoga. Ela ia na missa todos os domingos até 90 e poucos, com a cuidadora. Ela fazia quase tudo isso daí. Ela tirava férias e ia com a gente para o cassino com os netos. O meu avô já não, meu avô faleceu antes e não fazia nem metade disso, mas ela tomava o vinhozinho dela, um cálice de vinho tinto, todos os dias no almoço, que inclusive quando ela ia no super, o cuidador de carro ajudava ela com as sacolas e dizia, olha a mamadeira da vovó, dizia para ela, era o vinho dela que ela comprava. E que ela tomava um legal, hein? cálicezinho bem pequenininho assim, mas tomava todos os dias um cálicezinho de vinho. E viveu até os 101 anos e ela se tinha apagou com classe. Ela foi com classe, assim, olha. muitas características do que a gente acabou de dizer. Boa Exato. Que legal, né, espiritualidade, Ju? provavelmente Tive o Tinha as social, prazer de amigas conhecer. dela. se alimentava bem. Ela ia toda quarta num chá das mães, como é que é? Mães de Maria, que eram amigas que faziam Da tricô igreja. e tomavam chá cada dia na casa de uma e faziam tricô para as crianças. Daí depois juntavam e doavam aqueles blusãozinhos, aquelas coisinhas de tricô. Isso ela fez até uns 90 e poucos. Depois, quando ficou muito debilitada, aí, claro, cadeira de roda, não caminhava. Aí ficou mais em casa, mas seguia com a família, assim, né? Não com todos esses eventos sociais. Mas olha, eu tava rindo aqui, porque a minha avó fez todo esse checklist aí, praticamente. Tô louca para ver esse documentário aí, eu já anotei aqui. Tá, e o envolvimento religioso e espiritual é isso, né? Então, há um estudo aqui publicado em 2012, que até então parece ter sido o estudo mais amplo feito até hoje, onde cientistas norte-americanos acompanharam por até 16 anos 20 mil pessoas. Olha, foi um estudo robusto. O principal fator protetor foi o envolvimento em serviços religiosos. De todos os fatores protetores que as pessoas poderiam ter para, né, me evitar que elas cometessem suicídio por diferentes razões, é aqueles que se sentiam o quê? Aquilo que a gente se estuda e fala sobre aquela religiosidade intrínseca, sobre a prática, né, do envolvimento religioso, se sentir útil, ajudar. Então, as pessoas mais envolvidas em algum serviço
religioso, espiritual, né, voluntário de doação, tinham mais proteção, ou seja, eram baixíssimas as taxas de suicídio nessas pessoas. Isso aqui é muito conhecido por vocês, para bem ligeiro, os slides já falaram inúmeras vezes lá dos dados do Kenning, depois do Alexandre Moreira Almeida, que é isso, as pessoas, enfim, no mundo todo ainda é alto, né? A taxa de religiosidade e espiritualidade no mundo. Grande parte das pessoas ainda acredita em algo maior, superior a essa vida, né? E que existem consistências muito evidentes que religiosidade e espiritualidade exercem um papel em vários aspectos da vida de nós, das nossas vidas e das pessoas em geral no mundo, especialmente no que diz respeito ao bem-estar mental, tá? A saúde mental e física. Então, ninguém está falando aqui de qual crença, mas existe isso. Então, esse livro aqui, do Kenning, em 2012, ele vai falar, então, que todos os ensinamentos religiosos e espirituais, com frequência, gente, tirando aqueles casos, aquela gente louca, maluca, das religiões extremistas, todas as crenças, elas promovem o quê? Uma visão positiva e otimista da vida, dos porquês da existência, dos porquês dos problemas. E a crença em si, ela é capaz de levar uma pessoa a ter um maior bem-estar, por diversas razões. Porque quem vive bem com a sua crença, internaliza a sua crença na sua vida e tenta modificar as suas atitudes ainda inadequadas e equivocadas através da sua crença, ela é geralmente uma pessoa que é capaz de promover na sua vida esperança. É geralmente uma pessoa mais otimista. É uma pessoa que procura ser mais alegre, ter mais coragem, procura exercer gratidão, perdão. E isso tudo no dia a dia das pessoas que exercem isso, elas acabam conseguindo dar mais significado e propósito àquela situação, enfrentam melhor as situações da vida, as perdas, as doenças, no caso dos idosos, especialmente as perdas e as enfermidades que comprometem levam, né, a limitações, e estas questões dos rompimentos emocionais. E muitas das vezes são muito intensos, mas aquele idoso que consegue dar sentido, significado e vai buscar ajuda nos grupos sociais. Aqui em Porto Alegre, eu faço parte, eventualmente sou convidado para dar palestra de um dos grupos de terceira idade, e ali os exemplos são enormes de quanto aquelas pessoas que conseguiram dentro daquele grupo um vínculo de amizade tão importante com os seus colegas, que os seus problemas de casa são enormes. E ali são atenuados e seguem sua vida, são fortalecidos e continuam lidando. Não buscam, por exemplo, se jogar numa cama, não sair mais da cama, viver reclamando e chorando ou cometer suicídio. Buscam formas de lidar com aquela dificuldade porque conseguiram ressignificar. Tá? E isso aqui é uma dúvida. Se a fé que cada um tem é capaz de ser para aquela pessoa, aquele idoso, uma fonte de conforto, aí sim ele é capaz de reduzir. Isso foi uma das grandes afirmações verdadeiríssimas, tá, em medicina, que Jeff Levin, norte-americano, nas suas pesquisas, ele disse: se uma pessoa, isso a gente vê, gente, derrame cerebral limitados, com dor crônica, com doenças que levam a severo sofrimento, têm uma mente boa, são otimistas, são corajosas, têm esperança, têm fé que surpreende, porque há algo que as diferencia. Então, a crença daquela pessoa é tão forte que ela se sente confortável, ela entende, e ela é capaz de evitar as consequências do problema físico sobre a saúde mental. Ela é capaz de não se deprimir, de não perder o sentido da vida, mesmo tendo tido um AVC, sequelada de um lado, usando fralda, e falar direito. Eu tenho um exemplo vivo que uma vez por mês eu visito essa senhora do domicílio e é isso aí. Uma crença profunda. Então ela sempre feliz, sempre alegre. Tem vários motivos? Tem, mas um deles é esse. Então, assim, gente, essa espiritualidade que a gente fala tanto, ela pode ser essa ferramenta terapêutica, principalmente nas diversas doenças que existem. Por quê?
Por que que ela é importante? Se através da minha crença, pode ser outra forma. Ah, eu tenho um grupo de amigos que joga bocha. Ali eu me sinto bem, aquilo me reforça, me dá coragem. Eu tenho um trabalho voluntário, eu tenho um grupo de esportes, eu tenho um grupo de artes, não importa. Qualquer um desses grupos sociais pode te fazer com que tu experiencie emoções positivas. Treine, vivencie. Mas é claro que o grupo religioso espiritual, mais ainda. Então, se dentro desse, se a tua crença, a tua fé fizer com que tu consiga procurar lidar melhor com os reveses da vida e buscar entender, compreender sem revolta e sem tanto ódio, exercer um pouco mais as emoções positivas, tu vai ter uma influência imensa no teu organismo. Vai melhorar o teu sistema cardiovascular, imunológico, né, neurológico, psicológico, tudo pode melhorar só pelo exercício de um pensamento mais positivo, de um otimismo melhor. Então, ali diz que o envolvimento religioso é capaz de reduzir o estresse psicológico, acelerar uma recuperação, né, fazer com que a pessoa consiga sair mais facilmente de uma dor, de uma perda. E aqui eu quero falar mais adiante isso aqui, resiliência psicológica, tá? Quem é psiquiatra, psicólogo, lida muito com isso. Seja qual for a sua origem, como diz aqui, o que significa resiliência? Tem várias, né, classificações e conceitos, mas eu gosto muito do isso. Superação, por exemplo. Capacidade de recuperação. Adaptação e realização de ajustes exitosos. Vejam como isso é importante, a resiliência psicológica, porque é a capacidade que eu tenho de me adaptar àquilo que não acontece como eu esperava. As adversidades, as contrariedades da vida que fazem tu rever teus projetos, teus planos. Então, te adaptar àquilo é uma coisa importantíssima. Ser exitoso nos teus ajustes. Por isso que tem que ser uma adaptação positiva. Capacidade de se recuperar após aquela situação adversa. Isso. Então, a resiliência psicológica depende de vários fatores. Olha só, o que depende? O que faz eu ser resiliente? A Vera, a Juliana, a Alessandra, a Sônia, ou outras pessoas da família com as mesmas dificuldades ou até menores não conseguirem. O que faz a gente, tem que existir no ser humano, na construção da sua psique, na sua estrutura, alguns desses fatores que são essenciais. Primeiro, a flexibilidade cognitiva. É claro, gente, que se eu tenho uma limitação muito grande, cultural, cognitiva, eu vou ter dificuldade de entender. O afeto positivo. Se eu sou mais otimista, mais positivo, mais bem-humorado, se eu aceito melhor as coisas, eu vou enfrentar de uma forma melhor. Agora, se eu já venho com uma característica de derrotismo, de negativismo, de pessimismo, de ver tudo errado, de não acreditar que o futuro possa ser melhor, se eu já tenho essa característica no meu perfil de personalidade, eu vou ter muita dificuldade de enfrentar. Religiosidade e espiritualidade. Quem é mais religioso, mais espiritualizado e internalizando, mudando atitudes, buscando se melhorar através da sua crença, isso pode ser um fator protetor muito grande. As pessoas mais altruístas, as pessoas que têm um apoio social maior. E aí todo aquele resto, né, gente? Quem faz exercício, quem se alimenta bem, quem já vivenciou e já tem know-how de já ter passado por situações adversas, de perda de alguma coisa e ter superado. Então, isso é que são pré-requisitos que se nós tivermos alguns desses ou vários desses, com certeza nós vamos enfrentar melhor as vicissitudes, adversidades e não vamos procurar o suicídio. E aqui, isso aqui também é muito interessante, os efeitos positivos na saúde e em qualquer setor da vida, da crença que professamos, elas vão muito além da apenas nós dizemos que acreditamos em alguém, que vamos num centro espírita, tomamos paz, vamos numa igreja, confessamos, etc. Vai muito além disso. Precisa com que a gente se eduque e modifique o quê? Os nossos hábitos inadequados, especialmente os nossos pensamentos e sentimentos, e a partir daí mudemos atitudes. Bom, porque se nós não mudamos isso e continuamos hostis
raivosos, saímos do centro espírita, chegamos em casa e brigamos com a vizinha desgraçada e fizemos coisas erradas, não estamos modificando em nada as nossas condutas, estamos gerando em nós insatisfação, bombardeando as nossas células constantemente com mensagens negativas e acaba, gente, trazendo doenças. Então, isso é importante, é através da educação como a gente se transforma. E como que a gente pode ajudar? Sem sombra de dúvida, nós temos muitos recursos. O principal, o primeiro deles, não sei se é o principal, mas o primeiro que surge toda vez que suspeitarmos o que alguém verbaliza, ou que estejamos suspeitando que aquela pessoa esteja evoluindo mal do seu quadro mental, uma depressão progressiva, ou que dê alguns sinais de que está prestes a cometer suicídio, assistência médica, né? Especialmente aos portadores da doença mental previamente diagnosticada, da depressão, dos transtornos bipolares, são dentro das doenças mentais são os principais. Então, a procura do profissional médico, o encaminhamento para equipes que possam diagnosticar a tua situação, te ouvir, o profissional que te ouça, especialmente, né? Os psicólogos, isso é importantíssimo. Né? A disponibilização de uma vasta rede de apoio, que inclua o suporte da família, o meio social, lá nesses grupos, gente, nos grupos de terceira idade, muitas vezes com o tempo que o idoso está lá, os coordenadores, a gente não chama coordenador, tem um outro nome, as pessoas que estão ali no grupo, elas muitas vezes procuram os familiares, vão lá no familiar, aquele filho distante, para levar a situação de que captaram, de que perceberam das necessidades, da angústia, do sofrimento que o pai ou a mãe estão passando, para que eles olhem com dignidade, com respeito, mesmo que tenham sido pais ausentes, pais inadequados, independente de que foi, como foi a vida, mas que possam ajudar. Né? E aí, sem dúvida, né? Todo o meio social, esportivo, cultural, etc., religioso, espiritual, para que deem esse suporte, eles possam superar isso. E, por fim, a gente fala muito de uma coisa hoje chamada pós-venção, né? Que é o conjunto de ações para a promoção do cuidado prestado aos sobreviventes enlutados, né, pelo suicídio. Evitar, né, que novas tendências, tentativas aconteçam, mesmo no núcleo familiar ou escolar. Então, também tem esse suporte que é muito importante. E aqui todos já sabem, né? 188, que é o número que a gente indica para as pessoas que elas procuram isso aqui, às vezes é o único recurso realmente, porque nem sempre o retrato que eu trouxe para vocês é o que acontece. Existem filhos, existem os filhos, existem os netos, existem os sobrinhos netos, mas parece que eles são órfãos, não tem mais pai, mãe, não procuram. Mas tem aquelas pessoas que ou não constituíram família, ou tiveram família muito pequena, já não tem mais ninguém, os cônjuges, estão realmente sós. No caso dos idosos, aí, às vezes, eles socorrem disso ou se socorrem, né, dessa ajuda aqui do CVV ou dos próprios grupos de apoio. Por fim, para encerrar, uma linda as palavras de Leon Denis, ele coloca que o suicídio não põe em termo sofrimentos físicos nem morais. Nós sabemos muito disso, por, né, estudarmos a doutrina, vivenciarmos a doutrina. A gente sabe muito bem que o despertar, né, da consciência após um suicídio, no outro plano, ele é muito conscientizar, se dar conta de que o sofrimento não foi deixado na vida terrena e que ele continua e talvez mais árduo. E para encerrar, eu deixo essa mensagem para vocês, vocês já sabiam disso, por que que o girassol é o símbolo, né, utilizado. Você sabe por quê? Não pode ler aqui. Então aqui diz assim, que eles procuram a luz, todos nós sabemos. O que talvez não saibamos é que em dias nublados eles se viram uns para os outros, buscando energia em cada um. Não ficam murchos, nem de cabeça baixa, olham uns para os outros, erguidos, lindos, é a natureza nos ensinando. Se não temos o sol, todos os dias temos uns aos outros.
Então, eles utilizam essa simbologia muito linda, porque é o apoio que ajuda. E quando ele falta, é a causa principal do suicídio, que é a solidão. Tá? Então é isso. Muito obrigado. Ó, 7 minutos por fim. Achei que foi Que bem legal tranquilo. esse final, hein, Durgante? Adorei. É bem isso, né? Eu acho que tu resumiu tudo. É o suporte de um ajudando o outro. Muito Tá? legal. Eu queria ver se o João pudesse voltar lá no início, João, todo mundo junto, João tá ali. Hum? Só o Durgante interrompeu o compartilhamento da tela dele. Eu? Ah, interromper? Tá. Então eu vou. Stop share. Isso. Interrompido. Pronto. Estamos todos. Ah, não, olha, aquela última parte fechou, chave de ouro. É aquela coisa do acolhimento mesmo, né? Acolhimento, Gente, eu claro. gostaria de ouvir a opinião e assim de uma. Nós temos aqui o João, que é psicólogo, que eu te falei que eu já fiz a propaganda que tu era psicólogo, né? Pro Durgante do assunto. Queria ver o que que o João pode nos contribuir, o que que ele achou, e gostaria muito também depois de ver a opinião da Isabela, que ela trabalha com cuidado paliativo, com pessoas idosas. É importante a gente ouvir também, e claro, os outros que quiserem fazer alguma manifestação. Posso fazer uns comentários, sim. E consigo falar um pouco aqui da nossa realidade da cidade, né? Epidemiologicamente, aqui, a gente tem uma dificuldade bem grande de ter números, porque é a causa-morte com mais subnotificação ou notificação em outros termos, né? As famílias Ainda? pedem aos médicos que registrem a causa-morte como outra patologia, com alguma consequência. Então, acontece, por exemplo, aqui do caso dos jovens, que se suicidam com um medicamento, alguma coisa, e aí, em decorrência disso, tem uma parada cardíaca. Então, se pede ao médico que registre como causa-morte a parada cardíaca dentro disso, né? Então, esses dados que a gente apresenta, que são os possíveis de serem apresentados, sempre fico com a impressão que eles são subnotificados, É. subestimados, porque há esse desejo das famílias de Obrigado. não anunciar que a questão é em relação ao suicídio, né? E o que eu percebo aqui também na nossa comunidade aqui é que em relação aos jovens, a tentativa muito do suicídio está ligado a, a um discurso social de que o sujeito tem que ser feliz, que ele tem que ser feliz. E se ele não está feliz naquele momento, ele entende que ele está vivendo errado e que não há sentido na vida, como se vivenciar outras experiências, como a tristeza, o luto, fosse algo impossível de ser vivido. Então, acho que tem um valor social importante, né? Quando a gente fala das Blue Zones, a questão da espiritualidade, ela tem um duplo aspecto, né? Primeiro, porque ela aumenta a vida em comunidade, que a gente já viu que é um fator importante. Mas essa vida em comunidade pode ser vivida, como tu bem disseste, lá no grupo de futebol, de É. futebol ou de canto, né? Mas os grupos de espiritualidade vão mexer também com questões vinculadas a valores e sentido da vida. É. E ter valores e sentido da vida é também um fator de proteção para a saúde mental bem significativo. Então, grupos espirituais como o nosso, e aí dou o exemplo do nosso, porque o nosso é muito comunitário aqui, viu? A gente vai a concertos juntos, a gente vai jantar junto, a gente tem uma vida Show. social aí. Isso é extremamente promotor de saúde mental e protege todos nós coletivamente do sofrimento Ah, psíquico, né? Dentro disso. show. Aí, numa questão patológica, só durante uma coisa que eu prometo que eu falo. Falaste Então, assim da importante. questão dos pacientes com transtorno bipolar na mania, né, que acabam cometendo suicídio. Em geral, a minha experiência clínica tem mostrado que eles cometem tem mais propensão a suicídio ou a cometer suicídio quando eles estão no final do ciclo de mania, que eles estão antevendo o ciclo depressivo que vem a Ah, seguir na variação de humor, e aí eles ainda têm energia
do final do ciclo maníaco para cometer o suicídio. E a não adesão à medicação, ela tem dupla função, assim, ó. Primeiro, porque a medicação é efetiva. O regulador de humor, ele ajuda mesmo, ele funciona, o lítio, o ácido valproico funcionam super bem para a regulação do humor. E aí o sujeito toma e tem a ideia que ele está curado. Então não precisa mais tomar o remédio. Quando ele não toma o remédio, ele se compensa. A outra questão, no caso desse transtorno específico, que é muito perigoso para risco de suicídio, é que o sujeito sente falta da euforia. A euforia, ela é viciante. A fissura, a ação que tem, ela é muito próxima da sensação, porque é um inflar, assim, da autoestima que não tem precedentes. Então, eles param de tomar remédio também para ir intencionalmente para a crise maníaca. É porque eu nunca pensei nisso, mas é muito verdadeiro. Eu sempre achava assim, eles param de tomar o remédio porque, sim, sentem-se melhor, mas às custas de muito efeito colateral. Esse é um problema. Essas medicações todas, porque não é uma dosezinha assim baixa, são doses altas e associações de medicações, e isso traz muito efeito colateral, especialmente na libido, aumento de peso, do sono. Então, eles param, mas agora tu trouxe essa outra questão que eu não imaginava mesmo, que é a dependência de um período de excesso de felicidade e de bem-estar que sentem falta. É mesmo, né? Sim. É complicado. E a outra coisa do suicídio que veio nos últimos anos também, acho que a primeira vez que eu vi isso foi André Trigueiro falando: não devemos criticar de jeito nenhum aquela pessoa que tentou o suicídio, né? Antigamente se criticava, assim, apontava-se os erros e a pessoa se sentia tão mal. Então, o que que tem que fazer é dar a ela a oportunidade, que ela perceba que nós estamos entendendo a sua fragilidade, a sua dificuldade, como qualquer um de nós, que ela não se sinta diferente por isso e que seja ouvida igual e não vista como alguém, né, que fez algo muito feio, muito horrível, e a partir daí, porque é uma crítica negativa numa pessoa que está assim, vocês imaginem o mal que faz. Antigamente, não se fazia. Hoje lá, E não é só questão da crítica negativa, né? A coisa mais agressiva que a gente pode fazer, e isso é legal de a gente falar, porque somos todos da área da saúde, é invalidar o sentimento da pessoa, em qualquer contexto. E aí a gente, na crítica à tentativa do suicídio, diz assim, mas tu não pode fazer isso, tá errado, porque tu tem que ver que a vida é boa e feliz, essa tua tristeza não te justifica. E aí, onde a gente tenta negar o que a pessoa sente, a gente desvincula dela, isso. ao invés de vincular, que é a demanda importante dentro desse momento. A outra questão que eu acho que é importante, que todos que são da área da saúde, é que não é problema falar. As pessoas sempre têm essa coisa, a gente não vai comentar porque isso vai desencadear um possível comportamento suicida. Não, pelo contrário, a pessoa que tem esse pensamento precisa conversar e falar sobre isso, né? Então, isso que na tua cidade está sendo subnotificado, esses casos, só está atrasando, né, a busca de apoio. Não sei se você já viu falar, já deve conhecer, alguns anos atrás, Três Passos era no Rio Grande do Sul, a cidade com maior índice de suicídio em idosos. O que que aconteceu? Pediram ajuda. Houve aqui a Federação Espírita, a nossa Associação Médica Espírita, começou a fazer trabalho lá junto com a Prefeitura, Ação Social, e Três Passos, ó, ficou bem atrás. Houve uma redução significativa dos casos de suicídio dos jovens de lá. Foram fazer palestras, foram reunir, foram esclarecer. Ajudou. Não é mais a cidade proporcionalmente, né, que mais cometia suicídio. Perfeito. Isabela, depois eu quero um comentário teu, porque eu sei que tu trabalha com isso, e o Walter vai falar que ele está com a mãozinha ali. Eu vou dar uns minutinhos a mais, gente, que a gente entrou um pouco atrasado, vou dar uns 6 minutinhos a mais, porque a gente procura sempre respeitar o horário. Então, Isabela, eu gostaria de ver a tua opinião e depois o Walter vai falar. É, primeiro agradecer, né, pela exposição maravilhosa, doutor Gante, foi um prazer. Falando, doutora Vera fala assim como se tivesse uma ampla experiência, mas a gente está começando ainda. Na verdade, eu tenho duas situações. A primeira situação
de experiência que eu já tive na minha vida, a gente também participa de um grupo de estudos da AME, da AME Pernambuco, e a gente estava estudando o livro Psiquiatria Iluminada, né? E aí meu capítulo, consequentemente, foi falar sobre o suicídio, né, do estudo. E aí ele fala do perfil epidemiológico dos pacientes, né, que tem a tentativa e a prática do suicídio. 98% desses pacientes têm algum transtorno de saúde mental, a maioria transtorno de humor, né, e um percentual grande também dos jovens tem transtorno de personalidade borderline, que a característica mais importante é a impulsividade, né? Isso eu evidenciei na minha prática, porque eu trabalho em terapia intensiva, então todas as, todas as tentativas de suicídio que eu já acompanhei até então, que eu acho que foram pelo menos 10 casos, né? Nenhum houve realmente o suicídio, graças a Deus, mas assim, foram intoxicação exógena, né, em sua grande maioria, e eram jovens, né, entre 18 e 25 anos, né, a maior parte tinham realmente transtorno de personalidade borderline e sem acompanhamento adequado com o psiquiatra. Né? Então, acho que isso, lógico que minha casuística não é tão grande, mas acho que isso é um ponto, né, e algo para a gente realmente é, ter esse acolhimento, né, dos jovens, como o doutor Durgante falou sobre a questão da pandemia, então, aproximação, né, dos pais e entender necessidades dos filhos, porque muitas e muitas vezes os pais estão tão afastados que mal conhecem os É, seus próprios filhos, né? pois é. Esse ano, coincidentemente, eu tive essa experiência porque a ex-namorada do meu filho, ela tinha acabado namoro com ele, acho que 6 meses após, e ela teve, né, a tentativa de prática de suicídio, e quando eu fui ver, ela tinha uma automutilação, né, e aí a gente ficou bem desesperado, a gente deu toda aquela assistência, e aí foi diagnosticado o transtorno de personalidade borderline, um contexto familiar extremamente complicado, sabe, enfim, graças a Deus foi só a tentativa e ela hoje está melhor. E aí a questão, já o outro lado dos cuidados paliativos, o que é que eu noto? Que, assim, existe em alguns países onde é legalizado suicídio assistido, né? A população brasileira, o Brasil, de uma maneira geral, a população tem uma espiritualidade, assim, o brasileiro se diz muito espiritualizado, né? Quando você vai fazer aqueles questionários de espiritualidade, eu acho que o doutor Durgan pode até falar isso bem melhor do que eu, mas assim, a gente tem muita espiritualidade na nossa sociedade. Então, assim, graças a Deus, acho que o suicídio assistido não vai ser uma realidade para a gente, se Deus quiser. Mas, assim, eu nunca tive a experiência de acompanhar um paciente idoso com pensamentos suicidas, a despeito das doenças graves, ameaçadoras à vida e que vão dar aquele processo todo de sofrimento, né, associado a um diagnóstico super difícil. Muitos casos, na verdade, o que é que eu vejo? O idoso está muito fortalecido quando ele tem uma rede de apoio adequada, né? E muitas vezes, quando eu acompanho os cuidados paliativos, já são pacientes realmente que já têm um quadro de demência muito avançada, porque começou o acompanhamento dos cuidados paliativos já com a doença muito avançada, que o ideal é a gente dar um diagnóstico e começar o acompanhamento num estado, até que o paciente possa até fazer a escolha, né? O testamento, enfim. E aí, assim, a experiência que eu tive dos cuidados paliativos para realmente suicídio, eu ainda não tive nenhum paciente com ideação suicida. Já alguns pacientes com transtorno depressivo, né, de acordo com o diagnóstico, pacientes oncológicos, né, principalmente, mas assim, a rede de apoio da família, né, e as relações que aquele idoso tem no contexto de relacionamento social e de amizade, realmente faz toda a diferença no suporte dessa fase e nessas doenças muito graves e que são ameaçadoras à vida, nessa fase de muito sofrimento. Obrigada, querida. Walter, Eu baixei a mão, Vera, senão nós vamos muito adiante e eu ainda saí porque a minha filha me chamou. Muitas coisas a colocar, muitas coisas interessantes, mas se me permite, muito rapidamente, vocês sabem, sou professor universitário, já fui presidente do sindicato, e tem uma questão política importante aí, eu concordo com o João que ele colocou, parece que a pessoa tem a obrigação de ser feliz, mas há muito tempo as pessoas têm a obrigação de ter aquele carro que está no letreiro, as pessoas têm a obrigação de ter aquela roupa, têm a obrigação de ter as coisas melhores. Se não tiverem, elas se colocam já intrinsecamente como fracassadas. Eu percebo, eu acho, na minha opinião, algumas pessoas têm medo do comunismo que já acabou. Eu acho que o capitalismo já acabou. E o capitalismo vem ainda vampirizando as pessoas. Não é à toa que nós tínhamos o ano passado, aliás, ainda no ano retrasado, 33 milhões de pessoas com fome e 25% dessas com crianças com fome, né? Na universidade se fala muito em suicídio. Tem-se muita preocupação com o suicídio que possa acontecer. E é esse mundo paralelo que as pessoas vivem com o celular. O celular
é muito mais prejudicial, inclusive para o sistema nervoso central, né, do que nós possamos imaginar, mas também psicologicamente. Os jovens vivem cada vez mais um mundo paralelo. E, por fim, eu lembro que o Divaldo disse que o próximo período será caracterizado por depressões extremas e suicídios. E tem uma coisa que eu venho estudando, procuro colaborar nesse aspecto, que são agrotóxicos. Hoje em dia, eu, pelo menos, faço a colocação, não se pergunta mais se o agrotóxico ocasiona doença, mas qual a doença que o agrotóxico não ocasiona. E essas zonas que o colega Durgante colocou são regiões com alto índice de suicídio e câncer próximos a grandes lavouras. É isso. Muito obrigada, viu, Alti? Ótima a tua contribuição. Alessandra, que depois é a última, tá, gente? Eu sei que muita gente gostaria. Como a gente entrou um pouquinho atrasada, eu dei a liberdade, porque o tema é interessante. Aqui o pessoal gosta de discutir, viu, Durgante? Né? Então, eu vou dar a oportunidade à Alessandra, também pode falar ali, Alessandra. Não, eu só ia complementar a preocupação inicial ali, eu acho que cabe mesmo, a gente tem visto, né, Vera, um número enorme de tentativa em crianças, né, em adolescentes também, muito, muito frequente nos pronto atendimentos, assim. E a dificuldade que a gente tem, mesmo em Pelotas, que é uma cidade relativamente grande, não é uma cidade tão pequena, de encaminhar os pacientes, né, para atendimento psicológico e psiquiátrico, porque a gente não tem, né, uma rede SUS suficiente para dar amparo para essas famílias, para esses adolescentes, para essas crianças, né? Porque os profissionais geralmente só atendem adultos, não atendem criança, né? Os raros que atendem não atendem SUS. Então, assim, só para ficar com uma ideia, né, da, da dificuldade que a gente enfrenta no dia a dia, né? Agora mesmo trabalhando também nos hospitais e tudo, quando acontece um caso assim, a gente fica bem chateado de não poder, às vezes, estar oferecendo um tratamento médico eficiente, né? Porque não temos muito, ainda pelo menos ainda alguma coisinha se consegue, mas pega muita criança de interior também, né? E a gente não consegue tá encaminhando para um serviço médico adequado, né? Isso aí me preocupa bastante no dia a dia, assim, é uma preocupação que tá crescendo muito pelo número de Perfeito, casos que a gente pega também. Vera, me perdoa, perfeito. que uma questão que pega, Sim. me perdoa a interrupção, mas uma questão que pega e me fugiu, que eu ia falar, exatamente no âmago, no centro, no cerne do nosso grupo. As regiões umbralinas já estão sendo deslocadas. E espíritos umbralinos, eu estou arrepiado aqui, olha só. Espíritos umbralinos, mais do que nunca, estão pela nossa volta. Mais do que nunca. Rezai, orai e vigiai. Sim. Perfeito. Muito obrigado. Gostei. Ó, tu tem que vir mais seguido, viu, Alten? Que bom que te fiz um convite especial, hein? Adorei a tua vinda, viu? Gente, eu acho que seria interessante a gente manter. Eu dei uma. A gente sempre. Vocês sabem, né, que eu sou firme no horário, porque todo mundo está cansado. Eu dei uns 7 minutinhos a mais, até em função do assunto, porque é bem importante para a gente poder discutir. Mas em função do horário, eu acho que agora vamos encerrar, porque é 22h10. Então, eu gostaria de agradecer imensamente o Durgante. Eu acho que a gente ia adiante, apesar do horário, né? Mas a gente tem que ser firme nisso aí, que eu acho que é importante, que é disciplina. Como eu já dizia, mano, disciplina, disciplina e disciplina. E antes de encerrar, né? Foi muito boa a tua apresentação, Durgante. E tu vê como o assunto era premente e necessário porque todo mundo tem dúvidas e quer discutir, né? E claro, estourou um pouco tempo ali, até porque no meio do caminho eu fiz alguns questionamentos lá, a Juliana também, que foram extremamente importantes, né, Juliana? Da gente poder discutir enquanto tu estava comentando lá. Eu acho que o tema é importante e provavelmente vai suscitar que o pessoal estude, leia mais, né? E assista bastante as aulas do Durgante, porque o Durgante ele é bem eloquente, bem acadêmico, né? As aulas são bem muito boas também. Eu gostaria de pedir para Isabela fazer a nossa oração de encerramento aqui, Isabela.
Senhor Jesus, Microfone. Senhor Jesus, Mestre amado, te agradecemos neste momento, essa irmandade, essa fraternidade que nos conecta. Agradecemos a presença do Dr. Durgante, compartilhando seu conhecimento, com amor, com carinho, com generosidade para com todos nós. E que, irmanados no teu amor, Jesus, possamos descansar, assimilar os ensinamentos hoje tão amplamente discutidos e, principalmente, promovermos as nossas mudanças íntimas, tanto na nossa vida como no nosso ambiente, ao nosso redor. Agradecemos a presença dos amigos espirituais hoje e sempre. Que o teu amor, Jesus, e que a tua paz seja presente e na vida de cada um de nós, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Antes de encerrar, a gente lembrar quem não estava aqui no início, tem um evento que vai ter em Porto Alegre, que eu já postei, agora eu vou. A gente estava lembrando.